Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora. Todos estão bem? Eu espero que sim, aqui também cada vez melhor. Gente, hoje muito importante o nosso vídeo. Quero estar falando sobre a influência dos espíritos na nossa vida. O que são os espíritos? Nada mais, nada menos do que nós somos espíritos, né? Dentro de um corpo. Por enquanto, estamos habitando o nosso corpo físico. Mas a partir do momento que essa roupa nossa, né? Que é o corpo carnal, ele não estiver mais, né? Conosco, aí sim a gente, né? Se transforma em espírito, né? Ficamos com a nossa alma. E aí viajamos, né? Vamos fazer parte de uma outra dimensão. Qual o processo, né? Eu recebi algumas perguntas nessa linha de pensamento, do lado de lá, né? Essa linha dos espíritos. Então, analisando a questão, nós somos espíritos. Então, quando uma pessoa ela está mal resolvida, ela desencarna com questões, com revolta, como que essa pessoa vai passar para o outro lado? Da mesma forma que ela estava aqui. Ela não vai mudar. Então, às vezes a gente tem uma impressão que a pessoa muda, ela se transforma. Não. O que acontece, né, quando estamos em espírito, é que adquirimos nós mergulhamos num universo, né, muito grande, de uma consciência maior, universal, que vai expandir a nossa consciência muito mais além do que aqui na matéria. Então, picuinhas, coisinhas bobas relacionadas ao ego, muitas vezes caem por terra, sim. E o espírito, né, tem a consciência daquela banalidade, né, do quanto aquilo era bobo, do quanto muitas vezes apego a coisas materiais e aquele excesso de trabalho, aquela vida conturbada que levava, era algo que não era o caminho, sabe? E aí é um grande despertar. Alguns entram numa paz grande, outros ficam ainda durante um tempo muito questionadores acerca do passado, do que fizeram. O que vale a pena, gente, tanto aqui na matéria como em qualquer orbe, é a sua aceitação. A aceitação das coisas, né? Tudo que você fez, naquele momento você achou que era o certo. Então é importante estar sempre lado a lado com você, não se culpar, porque também tem questões até religiosas que envolvem julgamento, né, o juízo final e tudo mais. O maior juiz, gente, somos nós conosco mesmo. Esses são os piores juízes, né? Nós conosco mesmo, porque diante dessa nudez espiritual, né, a partir do momento que você larga o corpo carnal, você está nu diante de Deus e todo o universo, e você mesmo vai se autoanalisar e saber o que você fez de interessante, de positivo ou não tão positivo. Mas não seja cruel com você. Nós somos caminhantes, né, na evolução. Somos crianças e aprendizes, e aos poucos a nossa evolução se dá. Não se cobre tanto, não seja um carrasco de si mesmo, porque na eternidade e do lado de lá você vai alcançar paz muito mais rápido. O outro lado da vida, gente, ele traz para nós uma amplitude. Se você tiver muitos pesares e muitas questões, aquilo vai se ampliar. E se você tiver mais para o lado positivo, um lado mais ameno, de autoaceitação, de aceitação das pessoas e de tudo que aconteceu, mais bem-estar você vai ter. Então é assim, né? É assim que ocorre do outro lado. Tudo se amplifica do outro lado e toma uma dimensão muito diferente. Então a gente tem relatos também da parte espiritual, que em espírito, isso eu já navegando em canais que falam de experiência quase morte, né? Eu fiz uma pesquisa e tirei um suprassumo de que em espírito, aliás, viagem astral, a gente tem esse relato que é não só a visão focada para frente, né? Em espírito nós temos uma visão que enxerga 180 graus, enxerga do lado, atrás, na frente. Você tem a percepção
de tudo, além de ler os pensamentos das pessoas. Isso mesmo. Você deve estar se perguntando, nossa, então uma pessoa que já morreu, se ela se aproximar de mim, ela vai conseguir ler o meu pensamento? Vai. Com toda certeza vai. Porque no campo das vibrações, né, cada pensamento é uma vibração, uma emanação de uma emoção. Ele tá ali, né, com você, tá mexendo com você e você tá expandindo aquilo no mundo das energias. Como o espírito, a alma, ele está nesse campo das energias, ele vai com toda certeza saber o que você está pensando, quais as suas preocupações, né, quais as suas aflições, ou as suas alegrias, né, e euforias. Outra questão também interessante nessa linha da espiritualidade são os lugares que a gente frequenta. Então, lugares, ambientes onde envolve muito, né, a luxúria, mas também as paqueras, né, que são as danceterias, os shows, esses lugares assim, essas casas noturnas. A gente tem que saber que lá existem egrégoras relacionadas nesses campos, né? Da sedução, às vezes carência afetiva, né? As pessoas vão lá para conhecer outras pessoas. Então, temos que ter essa consciência dos locais que a gente frequenta, que tipo de egrégoras aqueles locais têm, né? Um templo religioso tem uma egrégora, uma energia ali, e provavelmente um grupo de espíritos trabalhadores naquele local. As danceterias, como eu estava falando agora há pouco, também tem uma frequência ali, tem uma energia, tem muitas vezes espíritos ali perambulando, espíritos que não querem sair daqui da crosta terrestre, não querem ir para outros lugares os quais deveriam ir. Né? Então eles são insistentes, né? E teimosos em não largarem aqui o plano terreno. Eu estive navegando num canal onde o rapaz ele enxerga, né? Ele percebe espíritos. E ele se deparou, né? Acho que era a época de jogo do Brasil, e ele entrou num local, era barzinho, tinha bebida alcoólica, tinha toda essa questão aí envolvida, esse tipo de egrégora. E ele, assim, aparentemente, ele disse que se protegeu energeticamente para não se envolver ali na energia do local, né? Energia mais, assim, realmente diferente, né? Eu não diria que é uma energia totalmente ruim, porque depende de lugar para lugar, mas é energia, né, que tem ali bebida alcoólica, e as pessoas querem realmente mais esquecer da vida e tudo mais, né? Estão ali para qualquer coisa. E ele, né, se deparou com um grupo de espíritos, né? E ele confrontou, né? Ele quis emanar luz, ele quis perguntar por que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo e tal, tipo doutrinar os espíritos, sabe? E aí ele teve uma repercussão contrária, porque esse grupo, né, de seres desencarnados, eles estavam ali na deles, né? E ele chegou no local, tipo, querendo, né, doutrinar. É como se você fosse de uma determinada religião e de repente você é evangélico. E aí você quer evangelizar um muçulmano que cresceu dentro de uma outra religião, tem um pensamento totalmente diferente, e aí você quer passar essa sua verdade para ele, né? Então, voltei, pessoal, tava aqui tomando uma água, né? E aí você quer evangelizar. E esse rapaz tentou, né, passar ali uma emanação de energia. Ai, mas por que vocês estão aqui? Por que vocês não vão, né, buscar os caminhos da luz e tal? Aqui na crosta terrestre não tem muito o que fazer, né? Porque acabam até obsediando outras pessoas. Vocês sabem disso, né? Estão cansados de saber que os espíritos que eram dependentes de droga, bebida alcoólica, droga em geral, eles muitas vezes ficam, pela densidade às quais eles se encontravam, eles não conseguem sair daqui do planeta. Então eles ficam ainda perambulando por aqui e muitas vezes se encostam e se aproximam de pessoas que também são usuárias daquelas drogas às quais eles se nutriam. Então há muita necessidade, ainda existe dependência depois de morto,
né? Ainda em espírito, sabia? Então a pessoa não se livra, não é assim. É um caso muito sério e daria horas e horas de vídeo aqui explicando para vocês, mas não é de uma hora para outra e não é morrendo que a pessoa vai se livrar de uma dependência química de droga, porque isso já foi até pro perispírito, já atingiu os campos espirituais daquela alma. Então é um assunto assim que daria horas aqui falando pra vocês. Mas aí eu tava falando do rapaz que ele confrontou ali no barzinho esses espíritos e tal, e eles agiram contra ele, eles ficaram revoltados. Ele passou mal, ele começou a sentir tontura, enjoo, ataque, né? Ataque realmente dessas almas, né? Fazendo mal a ele, né, no campo energético, tudo. Ele sentiu enjoo, deu tontura, um mal-estar, não conseguia nem ficar de pé. Aí ele percebeu, ele falou, puxa, acho que eu fui um pouco intrometido, invadi o espaço deles e ainda quis doutrinar. Então deixa eu pedir desculpa aqui. Aí ele entrou em estado de oração, ninguém na mesa percebeu ele fazendo isso, mas ele, né, em emanação ali, começou a pedir desculpa do que ele tinha feito. Ou seja, ele não foi ético, né? Ele foi muito, ele quis muito impor, né, a verdade dele em cima de espíritos que eles estavam ali na deles. Ninguém, a verdade né, pessoal, tanto em espírito fora da matéria como na matéria, ninguém gosta de que ninguém imponha nada para nós, não é mesmo? Tanto é que a gente só cresce com as nossas próprias experiências. A gente até pode observar a experiência das outras pessoas e tentar nos transformar, mas só passando pelas situações pra gente saber, não é? Tem gente que perde parentes, entes queridos e outras pessoas ficam compadecidas, mas só a outra pessoa passando por aquilo para saber realmente o que o outro está sentindo, né? Por isso a necessidade das nossas experiências aqui na vida, na Terra, porque através dessas experiências é que a gente cresce realmente, sentindo na carne, percebendo, né, na pele aquela situação e também tendo o poder da transformação e sabendo como modificar. É aí que a gente cresce, sabendo lidar. Então sai da teoria para a prática, né, que tem muito mais consistência e poder dentro da evolução. Então é isso, aí ele começou a melhorar, esse rapaz, né, que ele pediu ali a desculpas para essa falange de espíritos ali no canto deles ali, e aí ele foi melhorando e ele percebeu isso tudo no sensorial e um pouco no visual, porque ele via vultos. E aí ele viu, veio na cabeça dele a informação, a gente vai aliviar, né? A gente vai aliviar para você, mas não se mete com a gente não, porque a gente sabe o que a gente quer e ninguém manda na gente. Então, são essas questões, né, pessoal, de doutrinar espírito, elas são muito desafiadoras, porque você tem que respeitar o nível consciencial os quais eles se encontram, né? Então, muitas vezes um espírito que morreu revoltado numa penitenciária, onde teve uma matança ali, uma chacina, uma revolução, como é que fala? Uma rebelião, né? Dentro daquela penitenciária, e a pessoa morre assassinada, vai morrer em revolta. Então esse espírito revoltado, ele não vai virar anjinho e tocar harpa, não é assim. Ele vai continuar com aquele padrão. Agora, se ele aos poucos, né, for se iluminando, for percebendo a responsabilidade que ele tinha de estar naquele lugar, dentro das coisas erradas que ele praticou, e que tudo aquilo era resultado de algo que ele causou, né? Causa e efeito, a vida é causa e efeito. Não adianta você se achar vítima, né? Então, a partir do momento que essa alma já não mais se achar vítima e entrar na consciência universal de Deus, né, e saber das próprias responsabilidades e manifestar uma transformação, aí sim a luz, né, se faz dentro dessa pessoa e ela tem, né, aí novas chances de evolução, e envolve reencarnação, oportunidade de novas jornadas em qualquer outro orbe, né, geralmente aqui no planeta Terra, mas temos outros orbes também para as almas frequentarem e se aprimorarem cada vez mais. A evolução, ela é infinita, pessoal, ela é uma espiral,
né, sempre ao alto, né, sempre não tem como involuir, né, não tem como a pessoa voltar, reduzir na evolução. A nossa caminhada é sempre em rumo à ascensão. E temos muito chão pela frente, né, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Não esqueçam, viu, de deixar o like para mim saber se vocês estão apreciando esse tipo de assunto. Se vocês querem mais vídeos assim, escrevam aqui nos comentários. E aí eu vou comentando com vocês sobre essa parte da espiritualidade e o outro lado da vida. Tá bom? Abraço carinhoso em cada um de vocês. Eu pretendo voltar com outro vídeo nesse assunto para dar continuidade e falar um pouquinho mais do mundo espiritual, das almas, dos familiares que já se foram, como que é essa relação, como que é o lado de lá, segundo as minhas pesquisas. E aí eu passo aqui para vocês, ok? Beijo carinhoso em cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!